Shalom Brahá, comentário da última paraxá da Torá, os dois últimos capítulos de Deuteronômio, capítulo 33 e 34, paraxá de Vezot Abrahá, esta é a bênção. Quando Moisés termina todo o seu discurso, lembrando que todo livro de Deuteronômio é um discurso de Moshe. A gente tem uma não é discordância, mas entendimento de quanto tempo isso demora. Alguns falam que isso demorou 2 dias, outros uma semana, mais os 30 dias de luto que o pessoal faz após a morte de Moshe, quando ele sobe para o Monte Nebo e ali ele morre, e o Senhor o enterra na terra de Gad, como está escrito nas bênçãos que nós vamos ver. Então, essa é a última paraxá. Nós comentamos sobre Asino, que é muito propício o nome ouvir, mas ouvir não só a terra e os céus, mas principalmente nós. Entendermos aquilo que Deus fala sobre o porquê das maldições, como nós falamos no comentário passado. E aqui ele vem trazer as bênçãos. Mas vamos começar a ler e a gente começa a falar. Deuteronômio 33, 54ª porção, a última porção do ano. Esta é a bênção com que Moisés, o homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Ele disse: O Eterno veio de Sinai e de Seir lhe alvoreceu. Apareceu desde o Monte Paran, e com ele havia uma parte das dezenas de milhares dos anjos da santidade. Escrita com a sua mão direita, deu-lhes lei do meio do fogo. Também amou os povos, todas as almas dos santos estão em teu poder, ó Eterno, porque eles estiveram ao pé do Monte Sinai e tomaram sobre eles o jugo dos teus preceitos. Da mesma forma como Deuteronômio 28, o que interessa verdadeiramente são os 2 primeiros versículos. Se atentamente ouvires a voz do Eterno teu Deus para cumprir e guardar todos esses mandamentos. Aqui da mesma forma, porque o grande erro da nossa alma, do nosso coração, é correr atrás da bênção. Sabe, correr atrás da bênção faz com que a bênção corra de nós. A bênção é que tem que vir até nós. Ela que tem nos alcançar. Como diz em Deuteronômio 28, versículo 2, e virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos, pois obedecerás à voz do Eterno vosso Deus. Aqui Moisés está afirmando e confirmando a posição de Israel. Eles estiveram ao pé do monte. A lei foi dada do fogo, ou seja, porque o monte pegou fogo mesmo. Esse monte é lá na Arábia Saudita e ele é queimado até hoje. Não é esse que está no Egito, para turistas subir. Então, Moisés aqui está mostrando realmente que essas bênçãos que vão se seguir são para aqueles que estiveram ao pé do monte. São para aqueles que receberam a lei através do fogo. Ou seja, que colocaram suas vidas, aquele que coloca a sua vida hoje, porque ele fala lá no início do Deuteronômio, essa aliança não é só para aqueles que estão aqui hoje, mas também para todo aquele que ainda vai nascer. Ou seja, então é para toda essa descendência. É para todo aquele que quer cumprir isso. Então, o papel da aliança está em podermos cumprir aquilo que nos foi dado. Antes de você ou de nós desejarmos qualquer bênção, antes da gente desejar qualquer recompensa ou compensação, nós temos que ver o que é que eu preciso fazer. O que é que depende de mim. O que é pedido de mim. E aqui ele fala claro. Escrita com sua mão direita, deu-lhes a Torá, a lei do meio do fogo. Ou seja, aquilo que veio depurado. Aquilo que veio sem impureza nenhuma. Aquilo que veio sem erro nenhum. Porque veio do fogo, que o fogo ele purifica. Então aquilo que é puro, verdadeiramente purificado, foi entregue para eles. Também amou os povos,
todas as almas dos santos estão no seu poder. Tem uma parte que fala que, como nós lemos, né, toda vez que os cabeças das tribos se reuniam em paz, o Eterno era seu Deus. Então é fundamental que nós entendamos isso. O Eterno é Deus de todos, porque Ele criou tudo e tudo está dentro dele. Mas, para que esse papel de Deus, ou seja, o papel da aliança dele para conosco, nós temos que cumprir esse mandamento. E aqui eu falo para o cristão, né, que pensa, que tem essa certeza da teologia da substituição. Você pode até pensar dessa forma. Por, de certa forma, você é enxertado, né, como o próprio Paulo fala, você é enxertado, você é galho da oliveira bravia, que é enxertado no tronco da oliveira verdadeira. Não se soberbeça. Né, porque se você é participante da seiva, você não é participante só para poder chupar a seiva, mas também para dar o fruto que essa seiva dá. E o fruto é de acordo com o alimento, né? Vamos entender aqui a planta. A planta, ela não come nada, a planta bebe. Todo adubo que você põe na terra, principalmente o nitrogênio, o potássio, eles são colocados, eles são diluídos, e essa água a planta absorve por suas raízes, joga no seu caule, e ele é distribuído para os galhos, se alimentando nas folhas, onde vai dar a flor e o fruto. Então, o fruto que é dado de um galho que é enxertado, ele vai ser de acordo com a origem dele. Então, essa alimentação que é dado para a seiva é lançado para ele. Então, ele recebe do caule, né, esse alimento, essa seiva, e o fruto é dado segundo a origem dele. É algo para se meditar. Porque na natureza, quando se faz você pega um galho de uma laranjeira e é colocado num que eles chamam de cavalo de um limão, porque ele é mais resistente às coisas da terra, ele vai dar o fruto da laranjeira. E a semente é da laranjeira. Então, essa comparação que Paulo fala sobre isso é algo que nós devemos raciocinar. Porque o que mantém o galho da laranjeira vivo é a seiva que o cavalo do limão busca da terra, mas vai dar o fruto da laranjeira. Por isso que ele fala, se esse galho ele dá um fruto que não é bom, ele é arrancado fora. Porque ele vai dar o fruto, presta bem atenção nisso. O galho ele vai dar o fruto segundo a sua natureza. Agora, então, se você é enxertado nessa árvore, espiritualmente falando, na estrutura da oliveira santa, você tem que se esforçar para dar o fruto dela, e não o seu fruto, aquilo que você acha que é. Porque senão você se torna uma seita, que foi o que aconteceu. Né? Criou força e foi plantado em outro lugar e criou o seu próprio caminho. Aqui Moisés está falando, ou seja, Deus falou no capítulo de Asino, né, na Paraxá de Asino, exatamente sobre isso que Exurum fez. Ele engordou, engrossou, se dobrou e deu coice. Mas não preciso de você mais. Para pensar.
Sabe, eu não preciso de você mais, eu já me alimentei, já me fortaleci, já posso ter minha própria raiz, eu não preciso de você mais. Só que aqui nós temos uma situação muito delicada. A verdade de Deus é eterna. 1000 anos para ele é como um dia. Então as pessoas que se vangloriam, não, eu já vivo assim, nós já temos esse pensamento há 2000 anos. 2000 anos não é nada na história da criação, nada. Absolutamente nada. Pode ser para nós, que vivemos com muita boa vontade aos 80, 90 anos. Né? Hoje em dia, graças a Deus, porque antes a média era 50. Mas mesmo assim, esses dias não são nada. Mas Deus, o nome dele é eterno, Adonai. Ele é eterno. A sua lei é eterna. O seu mandamento, a sua instrução é eterna. Tudo que o homem criou, desde a sua concepção, nesses 5.783 anos, ou seja, da humanidade como nós somos, né? É nada. Absolutamente nada. Isso não muda em nada a essência de Deus, aquilo que Ele determinou para nós. Foi dado para nós para que a gente possa acordar e querer corrigir nossos caminhos segundo os seus mandamentos. E aqui Ele distribui as bênçãos. E olha o que ele começa falando. Versículo 4. A Torá, ou seja, a lei, mas no hebraico a Torá, que nos ordenou Moisés, herança é para a congregação de Jacó. Ou seja, herança é um presente. É um direito dado a Jacó. E foi o eterno rei em Yeshurun, né, Israel, sempre que se congregaram os cabeças do povo em paz, junto com as tribos de Israel. Ou seja, aqui o Senhor nos fala duas coisas, dois toques muito firmes. Estar presente diante dele no Monte Sinai, onde tudo é recebido. Reconhecer que toda essa lei, tudo isso que foi dado, ela é pura, ela é perfeita. E segundo uma condição sine qua non para Deus se mostrar, vamos fazer assim, falar assim, se mostrar para nós, que tenhamos paz. Que onde há contenda, ele não habita. Aí o homem anda segundo a dureza do seu coração. Só aqui isso já é suficiente para a gente poder entender. Porque essas bênçãos são para cada tribo, para cada tributo, né, dos 12 que foram distribuídos à descendência de Jacó. Mas vamos dar sequência. Versículo 6. Viva a tribo de Ruben e não morra dela ninguém na guerra, e que seus homens sejam a mesma conta na volta. E esta bênção seja também para Judá. E disse: ouve, ó Eterno, a voz de Judá, e faz-o voltar da guerra em paz ao seu povo. Suas mãos lhe bastem, se tu auxílio contra os seus inimigos. Você vê que as bênçãos aqui, ela acompanha o primogênito, que é Ruben, mas Ruben perdeu a bênção do primogênito pelo seu erro na sua juventude. E aqui Judá, não mais José, é colocado como o verdadeiro primogênito. Ele recebe a bênção do primogênito e mais. Versículo 8. Por Levi disse, aqui nós temos algo maravilhoso. Se você vai lá em Gênesis, quando Jacó morre, ele fala para Levi: Simão, a minha glória não esteja com vocês. Eu vou espalhar vocês em Israel. Porque vocês fizeram Hamas, né, no caso de Sherem, né, e do seu filho, eles mataram tudo aquilo, como vocês se lembram. Né? Quem não sabe, busca lá em Gênesis esse episódio, né, quando o filho de Sherem, ele estrupa a filha de Jacó, e depois que casar com ela, acontece aquele negócio todo. Então Jacó falou: eu vou espalhar vocês. Então, você vê que aqui nessa bênção, não tem bênção para Simão, porque ele é espalhado em Israel. Então vai depender dele, aonde ele viver e qual bênção que ele vai escolher. De certa forma, tem uma vantagem.
mas ao mesmo tempo ele é espalhado em Israel, embora Shimon tenha recebido terra. Mas Shimon, você não vê nenhuma manifestação da tribo de Shimon em momento nenhum da Torá. Você não vê Shimon se manifestando ou se colocando como protagonista em nada, nem em Juízes. Mas Levi não. No caso do bezerro de ouro, Levi faz um teshuvá, faz um retorno para Deus quando o pessoal peca, e toda a tribo de Levi vai para o lado de Moisés. Ali Levi é escolhido para poder ensinar a Torá, porque ele abriu mão daquela loucura, e ali ele é separado, que é a tribo do próprio Moisés e Arão. E a família de Arão é separada para ser sacerdote, para ser Cohen. E olha que coisa linda que é a bênção que ele fala. Teus tumim e teus urim, ó Eterno, sejam para o homem em quem haja benignidade, pois o provaste em Massá e o encontraste perfeito, e o examinaste nas águas de Merivá e o achaste fiel. Aquele que não fez exceção por serem seu avô materno, seus irmãos de mãe, os filhos ou os filhos de sua filha, quando todos estes pecaram com o bezerro de ouro, pois ele guardou o teu dito e tua aliança observou. São merecedores os levitas de ensinar os teus juízos a Jacó e a tua lei, ou seja, a tua Torá a Israel. Porão incenso de especiarias diante de ti e oferta de elevação sobre o teu altar. Abençoa o Eterno seus bens e o sacrifício de suas mãos recebe com agrado. Fere os lombos dos que se levantam contra eles e dos que os odeiam, para que nunca mais se levantem. E eu te falo, querido, isso é o que acontece. Se você se volta para Deus e quer de todo o coração seguir, guardar e cumprir esses mandamentos, essa Torá, essa é a bênção na sua vida. E o que é melhor ainda, Deus vai permitir que você ensine isso dentro do nível da sua compreensão. Então, quando nós nos voltamos a Deus, Ele se volta para nós. É como uma fogueira. Quanto mais perto do fogo você chega, mais calor você sente. Agora, se você chega ao fogo de forma irresponsável, porque ele é fogo consumidor, você se queima. Então, a sabedoria, ela é fundamental. Por isso que o primeiro dos atributos divinos, depois da coroa, ou seja, da realeza, é Hormá, que é a sabedoria. E a sabedoria, em Provérbios, que fala que ela é delícia de Deus, ou seja, é o atributo de Deus, que é infinito. Então, dos atributos é o que Ele mais ama. Então, se você busca isso, em vez de ficar buscando movimentos ou promessas de homens, promessas humanas, você se volta e começa a corrigir sua vida, começa a corrigir suas atitudes, começa a corrigir seus valores, aí sim você pode falar, minha vida mudou de verdade. E essa mudança ninguém te toma ela. Vamos lá. Versículo 12. E por Benjamim diz, o querido do Eterno habitará seguro junto a ele, o Eterno protegerá para sempre. E entre os ombros, ou seja, abaixo do cume do monte, habitará o santuário. Ou seja, porque Jerusalém está na terra de Benjamim, e Benjamim está dentro da terra de Judá. E por José diz, bendito do Eterno seja a sua terra, com as mais excelentes coisas dos céus. Com orvalho, com a fertilidade do abismo que jaz embaixo, com os mais excelentes produtos adoçados pelo calor do sol, com os mais excelentes frutos amadurecidos pela fluência da lua, com as primícias dos frutos amadurecidos nos seus montes, com os mais excelentes frutos que nunca cessam de crescer nas colinas, com o melhor da terra e do que há nela, e com a benevolência do Eterno que apareceu na sarça. Essas bênçãos venham sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Um grande rei, que foi Josué, dele sairá forte como um boi, e seus chifres serão como aquele do unicórnio. Com eles corneará povos juntamente até as extremidades da terra, e são eles as dezenas de milhares que exterminará o descendente de Efraim, ou seja, continuando Josué.
e os milhares que exterminará os descendentes de Menaxê, que foi Gideão. Essa é uma bênção que muitos desejam para si, porque tem um pensamento simplesmente terreno, simplesmente nas promessas desse mundo, que são para nós. É extremamente lícito e verdadeiro você querer que as bênçãos materiais venham a você. Mas mais do que isso, você tem que trazer um entendimento, a sabedoria espiritual sobre si. Porque foi a ruína da tribo de Efraim. Quando separaram de Israel, o Jeroboão fez aquela revolução. Eles recebem, eles têm toda essa riqueza, sempre foi guerreiros tremendos, uma prosperidade tremenda. Lembra que eles ficaram com Baixã, né, a terra de gado. Mas se perderam porque pensaram só na riqueza física e material. E perderam a riqueza espiritual. Eles largaram os mandamentos de Deus por uma questão política, por uma questão territorial. Foram cabeça das 10 tribos restantes e levaram todas essas tribos consigo na diáspora, que até hoje tem que ser restauradas. E graças a Deus têm sido restauradas. Versículo 18. Por Zebulun disse: alegra-te, Zebulun, no teu sair, e tu Isahar nas tuas tendas. Aqui é uma parceria fantástica desses dois irmãos, são os dois irmãos mais novos, filhos de Léa. Zebulun trabalhava, Zebulun comerciava, viajava, fazia tudo mais, e Gad estudava a Torá. Isahar estudava a Torá. Tanto que os grandes juízes são da tribo de Dan, né? Mas os grandes sábios, comentaristas, né, vêm da tribo de Isahar. Os povos ao monte Moriá, né, serão congregados, e ali oferecerão sacrifício de justiça, porque a abundância de bens que vem dos mares aspirarão, e os tesouros escondidos na areia. Aqui é uma profecia para o reino messiânico. Porque através desse comércio de Zebulun, através do estudo de Isahar, a Torá mesmo da diáspora, ela é espalhada, ou seja, o espírito dessas duas tribos, que estão entre as tribos que foram dispersas, se espalha por toda a diáspora, por todos os povos não judeus. E aqui está falando, como nós temos lá em Ezequiel, como nós temos lá em Zacarias, em Isaías, todos virão a adorar. Aqui todos os povos, né? Os povos serão congregados ao monte, e ali oferecerão sacrifícios de justiça. Essa frase, ele resume tudo que está escrito por esses profetas. Querendo ou não, querido. A questão de igreja, a questão, vamos falar assim, de seitas ou de grupos de entendimento, vai acabar tudo. No reino do Mashiach, só uma religião, né, a gente pode falar, só uma estrutura religiosa existirá, que é a estrutura sacerdotal. Os corbanotes serão todos restaurados, ou seja, todos os sacrifícios serão restaurados. Né, você pode até ficar escandalizado, você cristão, porque o judeu tem isso muito tranquilo. Né, você que eu vou falar agora, se você vai lá em Ezequiel 45, você vai ver que até o sacrifício de pecado vai ser restaurado. Agora, dentro da teologia cristã, dentro do que se fala, eu não quero discutir sobre isso. Mas eu estou falando aquilo que é uma profecia de Deus para os tempos vindouros, e não esses agora. Versículo 20. E por Gad diz: bendito aquele que aumentar o território de Gad para o oriente. Como leão morará, pois quando ele mata, corta a cabeça e o braço de uma vez. Proveu para si a primeira parte, porque ali foi reservada a porção do campo, onde foi sepultado o legislador, cuja sepultura foi encoberta de todos. Eles andarão na cabeça do povo durante a guerra. Justiça executou diante do Eterno seus juízos para com Israel. Ou seja, está falando, você vê que toda a bênção ela é condicional. Toda a bênção é de acordo com a sua atitude. Ou seja, você age certo, porque você crê naquilo que é certo, que é justo, que é verdadeiro, a bênção vem te alcança. Agora, se você age pensando na bênção que você vai alcançar,
Você pode até alcançar uma parte dessa bênção, mas nunca ela inteira. E nunca vai ser suficiente para aquilo que você precisa. Você vai estar sempre precisando forçar a barra para poder sobreviver. E aqui ele está falando, a grande bênção de Gad é de Moshe estar sendo enterrado lá, ele se proveu da primeira parte. Né, a primeira parte da terra onde Moisés foi enterrado. 22. E por Dan disse: Dan e filhote de leão, em cuja herança está o Jordão, que sai do Baixã. E por Naftali disse: Naftali, cuja terra sacia a vontade de seus habitantes, está cheio de bênçãos do Eterno, herda o mar, que é o Kineret, né, que é o mar da Galileia, e parte do sul. Por Asher disse: Bendito em filho seja Asher, seja querido de seus irmãos e molhe em azeite o seu pé. A sua terra será fechada com montes de onde se extrai ferro e cobre, como dos dias da sua mocidade, sejam os dias da sua velhice. Sabe, ó Yeshurun, que não há quem seja semelhante a teu Deus, o Deus que sempre está em tua ajuda e com a sua glória monta nos céus. O Deus da antiguidade escolheu os céus para sua morada, tendo por baixo os braços dos poderosos do mundo. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: exterminam. Você vê que sempre Deus exige a nossa participação. Nós não podemos ser passivos em nada. Há momentos que realmente você já fez tudo que você tinha que fazer e agora Deus vai completar, vai fazer a obra, a parte dele. Hashem vai fazer isso. Então, a benção, ela é algo que é inerente àquele que está alinhado com Deus. Que está alinhado, estar alinhado com Deus é estar dentro dos seus mandamentos, andar segundo os seus mandamentos. Aí está escrito no Salmo 37, e assim ele vai estabelecer os desejos do teu coração, porque é ele quem estabelece. Israel, 28. Israel, pois, habitará cada qual em seu lugar, e seguros conforme a bênção de Jacó. Ou seja, a bênção que Jacó deu lá atrás. Na terra de grão e de mosto, também os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado és tu, Israel, quem é como tu, povo cuja salvação vem do Eterno, que é o escudo da tua ajuda, a espada da tua glória. Pelo que os teus inimigos falsearão de medo e serão sujeitos, e tu sobre suas alturas pisarás. Ou seja, nada é impossível para aquele que crê. Não é isso que Jesus fala para o cristão? Mas crê em quê? Crê na palavra de Deus, naquele que pratica os mandamentos de Deus. Por isso toda essa confusão que dá esses intérpretes, né, de Romanos 10. O que interessa, vamos falar claro aqui para o cristão, o que interessa é que Jesus falou. E ele falou: aquele que não cumprir esses mandamentos, por menor que seja esses mandamentos, e ensinar errado, vai ser chamado menor no reino dos céus. O reino dos céus é aqui. Porque esse aqui, que nós vamos estudar em Bereshit, é um reino espiritual. Nós estamos no nível da ação. Se você não pratica esses mandamentos e você ensina errado, aqui você é menor. Você pode ser grande para a sua turma. A sua turma pode ser muito grande, mas não é grande diante de Deus. Você pode ter o sucesso que for na sua religião, andar de jatinho, ter lugares de culto espalhados no mundo inteiro. Pode ser grande aos olhos dos homens, mas você é mínimo diante de Deus, dos olhos de Deus. Porque grande diante dele são aqueles que praticam os seus mandamentos e cumprem sua vontade determinada pela sua Torá. Tudo que é fora disso, que há sucesso, vamos falar assim, é permissão de Deus, porque há um propósito de Deus nisso. Isso nós temos que entender. O que eu vou falar agora, eu peço, por favor, não se ofenda, você que é cristão, ou seja espírita, ou qualquer outra coisa, né? Ou qualquer outra derivação religiosa.
Tudo isso existe, cristianismo, espiritismo, mesmo o judaísmo rabínico, né, como o senhor fala lá em Ezequiel 11:16. Eu vou permitir ser adorado em pequenos templos. É uma permissão, porque o lugar do sacrifício de adoração é só Jerusalém. Né? E essa permissão passa a ser eterna por causa de todos os povos espalhados. A sinagoga sempre vai existir. A igreja, vamos falar assim, sempre vai existir. Mas as suas doutrinas, que são contra a Torá, todas vão acabar completamente. A forma de adoração vai acabar, porque tudo vai retornar. Veja, não sou eu que falo isso, quem fala isso é Isaías, quem fala isso é Zacarias, quem fala isso é Ezequiel. Então, antes de brigar comigo, vai brigar com eles, vai ler o que eles falam. Agora, se Paulo muda, é o problema do Paulo e quem segue o Paulo. Né? Tá bom, são 1.500 e tanto, quase 1.600 anos nessa situação. Mas como eu falei, isso é nada diante de Deus. Quanto mais nós buscamos, quanto mais nós vamos atrás, nos aprofundamos no ensinamento de Deus, mais nós crescemos. Mais nós aprendemos, mais nós nos purificamos, mais nós nos transformamos. Então é uma busca. Depende de você querer ou permanecer na sua zona de conforto, né? Ou na sua zona de acomodação. Só depende de você. Porque o que ele fala assim, se você age da forma correta, você vai pisar às alturas dos seus inimigos, ou seja, o alto deles vai estar debaixo do seu pé. Porque você age correto. Mas vamos terminar, porque esse vídeo nós vamos fazer um só, né? Já estamos com meia hora já, e vamos andando. Capítulo 34. Subiu Moisés às planícies de Moabe, ao monte de Nebó, ao cume do Pisgá, que está defronte de Jericó, e mostrou-lhe o Eterno toda a terra de Gilad até Dan, todo o Naftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar do oeste, e a terra do sul, e a planície, o vale de Jericó, e a cidade das palmeiras, que é Zoar. E disse o Eterno, essa é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência darei, e eu te fiz vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Morreu ali Moshe, servo do Eterno, na terra de Moabe, conforme o dito do Eterno, e sepultou-o no vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. Ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. E Moisés era da idade de 20 anos quando morreu, e não se escureceu sua vista, nem fugiu o esplendor do seu rosto, ou seja, o brilho do seu rosto. Aquele brilho que ele pegou lá de estar diante do Senhor 3 vezes do monte, e quando disse ele tinha que colocar uma venda, para que as pessoas não ficassem apavoradas com aquele brilho, ele permaneceu toda a sua vida. Aquilo que Paulo fala lá, porque botou a venda, porque ia desvanecendo, e o brilho dele é eterno. Desculpa, mas está errado. Está errado. Porque a palavra aqui esse esplendor, é esse brilho, este or, essa luz que saía do seu rosto. Nunca diminuiu. Né? Nem se fugiu o esplendor do seu rosto. E plantearam os filhos de Israel, Moisés, nas planícies de Moabe por 30 dias. Assim se cumpriram os dias do pranto de luto de Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha sobre ele as suas mãos. E os filhos de Israel ouviram-no e fizeram como o Eterno ordenou a Moisés. E não se levantou mais em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Eterno aparecera cara a cara. E no tocante a todos os sinais e os milagres que o Eterno enviou a fazer na terra do Egito, ao faraó, a todos os seus servos e toda a sua terra. E no tocante a toda a mão forte e a todos os grandes milagres no temível deserto, que fez Moisés aos olhos de todo Israel. Eu te peço, por favor, que tenha força, como a gente termina e fala, Hassak, venit Hasek. Ou seja, força, sejamos fortalecidos. Se você deseja seguir Torá,
tenha força, tenha coragem, que é o que acontece quando começa o livro de Josué. O Senhor fala para ele, simplesmente, unicamente, seja forte e muito corajoso para cumprir todos esses mandamentos da Torá que eu te dou, que eu dei a meu servo Moisés e te passou, para que vás bem e prospere em tudo quanto fizeres na terra que o Eterno teu Deus te dá. Ou seja, você tem que ser forte e corajoso, você tem que ser valente, você tem que ser águia. Joga esse negócio de ovelha de lado. Você precisa ser águia, se você quer realmente alçar altos voos. E que eu peço, por favor, que você queira, para que a gente faça o mundo muito, mas muito melhor do que está. Muito melhor. Que o Eterno Deus te abençoe ricamente. Né? Que todo ensinamento da Torá que nós fizemos durante esse ano possa vir sobre sua vida, sobre a sua família e todos que estão contigo. Que haja grande bênção, e a parte dessas bênçãos, se não todas, venham sobre sua vida e toda a sua descendência. Por favor, compartilha, dá o seu like, o seu dislike, né? O seu gostei ou não gostei, comenta. Para mim é muito importante, porque eu não sou dono da verdade. Quanto mais a gente escuta e vê as pessoas, mais a gente cresce. E a intenção desse canal é da gente crescer junto. Seja extremamente abençoado e tenha paz. Shalom, a plenitude na sua vida. Shalom, brachá.